Olá, amigos viajantes do tempo, feliz dia, feliz Kim. Hoje estamos num momento muito importante da nossa trajetória. A onda encantada, né, quando ela chega, né, nas torres, como eu falei para vocês, a gente teve a torre quando a gente chegou na Serpente, e agora temos a outra torre quando a gente chega na Lua. É um poder da quarta dimensão, é um poder que a gente acessa de fato uma energia que começa a se manifestar, daí desafios vêm, alguns conflitos. Aliás, respondendo a Cris também que tinha colocado, né, a gente estava depois refletindo sobre isso, sem dúvida todo o processo que a gente começa, energético, de desdobramento, de acesso a uma nova energia, tem que gerar alguma desacomodação. E essa desacomodação vem muitas vezes em formas de atritos, de conflitos, mas não esquecendo que nós estamos no mês da lua lunar do Escorpião. O que é a lua lunar? É a lua do desafio. Então a gente tem 28 dias, a gente está hoje no 18º dia dessa lua, a gente ainda tem mais 10 dias para lidar com os nossos desafios, para que a gente reconheça, para que a gente deixe que se manifestem. Então, esses desafios vão surgir ao longo dessa lua de forma mais intensa para aqueles que estiverem sintonizados com o processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, que é quando a gente enxerga mais esses sinais. Então, quem está sentindo muito desafio nesse período, agradeça. Agradeça porque você está conectado e sintonizado com esse tempo natural, e é isso que tem que fazer mesmo. Assim, o dever de casa do mês da lua lunar, que acontece uma vez por ano, é nós nos depararmos com os desafios, nós trazermos eles, chamar, sabe? Vamos aqui, vamos conversar. Vem cá, desafio, vem cá, desafio. Aí você abre a porta para o desafio, vem tudo que tem direito. Mas você vai percebendo para depois, na lua elétrica que vem depois, a gente vai fazer outro processo. Mas agora está certo isso. E aí, junto, a gente entra no processo de onda encantada. A onda, gente, é uma onda mesmo. E a gente vai, assim, surfando e as coisas vão aparecendo, vão se desdobrando. Muita coisa que está acontecendo agora vocês vão entender mais à frente. Por isso que eu falei, é tão importante escrever. Mesmo que você escreva o diário, né? O diário simbólico, energético, que eu recomendo em todas as práticas. Mesmo que você escreva, falar, será que tem a ver? Escreve, escreve. Escreve palavra-chave, escreve alguma coisa. Mais à frente, você vai olhar e fala, uau, era isso. Porque no momento que a gente está ali nadando, surfando, não dá para você avaliar. E as coisas vêm e a gente só vai registrando. E depois isso vai fazendo um sentido. Então, muito processo que está sendo desencadeado agora, mais à frente vocês vão entender o porquê deles terem surgido na vida de vocês. E não tem como, quando a gente abre uma onda, a gente vai mexer com muita coisa que estava ali meio latente, querendo, esperando uma oportunidade para surgir. E agora a gente está, então, hoje é um dia de muita força, não só por a gente estar na torre, como a gente está nessa lua que assim, é fortíssima. A lua, gente, é um selo que às vezes é mal compreendido, porque às vezes a gente carrega uma informação, a própria lua da astrologia, embora tenha, assim, uma relação, claro, né, com a questão desse astro tão importante que interfere nas marés, interfere no líquido do micro, do macro, e com isso faz as oscilações, e a gente é obrigado a se deparar com um emocional que a gente pensava que estava sob controle. Quando a gente está em conexão com a Lua, a gente vê, nossa, tem muito mais coisa sob a minha personalidade conhecida, sob o meu eu consciente do que eu imagino. Então, às vezes, a gente passa períodos na vida que a gente fala assim, tá tudo bem, né? Eu meio que já me conheço, eu já sei o que eu posso, o que eu não posso, o que eu sou capaz, aonde eu vou, posso me controlar, e de repente abre alguma coisa lá que você fala, opa, quem é esse ser? Né? E é você. Porque existe um infinito, né, de emoções que, quando misturadas, revolvidas, em estado daquele mar revolto que nos habita, elas emergem e a gente às vezes até se assusta. Isso, sem dúvida, a Lua mexe com esses processos, porque é o processo do líquido, é o processo do corpo emocional,
é o processo das memórias que a gente guarda ao longo da vida e das vidas. Então, os períodos e processos de lua, a gente faz uma espécie de purificação dessas energias todas, a memória necessária para você aprender, a memória necessária para você viver, a memória que tem que ser descartada, porque senão é excesso, a memória que está te atrapalhando porque você não conseguiu ressignificar e está vivendo presa apenas numa situação que já passou. Enquanto a gente não ressignifica o passado, ele é um fator bem negativo na nossa vida, porque ele atravanca o futuro, o presente. E quando a gente entende os selos vermelhos, a lua, mas é que às vezes a gente tem aquela ideia, né? Já vi algumas pessoas pensando na lua como uma coisa assim, ou romântica, ou aquela coisa assim, excesso da manifestação feminina num sentido yin, assim, do mais passivo, do mais contemplativo, mais maternal. A lua tem tudo isso, mas ela tem uma força incrível dos selos vermelhos. Vejam que a gente vem do dragão, que não deixa de ser uma grande mãe, né? Aquela da criação, que vai criar, que vai nutrir. Aí vem a serpente, que vem com a força da Kundalini, também é aquela força da conexão de Shakti também, que é Shiva Shakti. E chegamos na Lua, que é um selo que vai nos conectar com também essa força da criação, essa força que nós temos, que é capaz de gerar, que é capaz de dar vida, que é capaz também de nutrir, mas que se a gente deixar tomar conta, a gente pode entrar numa situação de ebulição emocional, porque a Lua, no oráculo dela, ela tem a tormenta como desafio. Então, é como se as emoções, o excesso de água, o excesso de emoções, o excesso de falta de controle começa às vezes, a provocar reações que a gente fica meio que à mercê de um eu que a gente se assusta com ele. Por isso que a Lua ela pode vir, às vezes, com muita intensidade, são dias que a gente acaba tendo que respirar muito, beber muita água para eliminar, para purificar a frequência que é equilibrada da Lua. Ela tem no oculto, é humano, então essa capacidade da gente entender as situações, da gente ativar nosso livre-arbítrio, mudar o rumo caso a gente se sinta muito preso de situações que a gente não está gostando e a gente está ali só por um vínculo emocional. Então a Lua às vezes faz isso, quando você se depara, você fala, ué, por que eu estou ainda nisso? Por que eu estou nessa situação? E muitas vezes é um fator emocional que você está só reativo, você está reagindo a uma situação e você nem quer mais aquilo. Aí o humano, que é o oculto, fala, ó, livre-arbítrio é o momento que você pode pegar a sua capacidade de decodificar as coisas, de perceber e fazer uma mudança. E aí o cachorro que é o amor, é o pulsar do amor. Olha, eu estou começando a gravar e está começando a ter uma chuva aqui, águas, muito sincrônico, é muito simbólico. E o cachorro é o amor, é o pulsar do amor, do vínculo, do elo, assim, que tudo se mantém apenas pelo amor, não por mais nada, né? Não por elos de dependência, de carência emocional, de falta, porque a Lua, muitas vezes, ela nos faz criar vínculos apenas por carência, apenas para tapar buraco de uma criança mal resolvida que a gente tem lá dentro. E aí a gente alimenta vínculos, situações na vida por medo de andar com as próprias pernas, o medo da nossa independência, o medo da nossa autonomia, que o humano oculto diz, você pode. Você fala, vem, ó, você já tem tudo que você precisa para ser o que você veio fazer aqui por você. Cortar cordão umbilical com situações que não tem mais razão de ser. E aí, mas isso tudo gera uma certa ebulição. Então, é um dia, assim, hoje a gente é guiado pela serpente, essa necessidade de mudar de pele, de renovar essas questões emocionais, fazer uma faxina interna nas nossas emoções. E eu digo, por isso que eu falei para vocês lá de manhã, falo, beba muita água, assim, esses dias, assim, é muita força desse elemento que vai limpar, que vai ajudar você a ativar, inclusive, memórias, porque quando a gente bebe água, a gente limpa aquilo que está obstruindo o despertar
dessas memórias que querem chegar. Esse processo da gente se deparar com esses selos, isso que eu estou falando aqui, gente, é um recorte do recorte do recorte, isso é muito mais. É muito mais. E o que vocês sentirem pode não ter nada a ver com isso que eu estou falando, mas vocês vão sentir. Então, dá espaço para vocês olharem para o selo, para o oráculo, você contemplar e sentir o que vem para você. Porque isso que eu estou falando aqui, inclusive, é o meu olhar, né? Então tem a ver com a minha experiência, com a minha percepção, inclusive da minha de hoje. De amanhã já vai ser outra. Então dá espaço. Isso é muito essa coisa da Lua, né? A Lua tem muita sensibilidade. A Lua tem muita sensibilidade. É um dia que a gente fica com essa sensibilidade muito aguçada, muito à flor da pele. E a gente pode sentir essas correntes assim com muita facilidade, e isso às vezes pode perturbar. Isso é essa antítese aqui da tormenta como antípoda. A gente sentir que a sensibilidade às vezes está mais gerando uma ansiedade, algo assim meio esquisito do que algo assim agradável. Mas os selos vermelhos, eles vêm com essa força mesmo, eles vêm numa intensidade muito grande, então não tem como ser diferente. A palavra-chave da Lua, purificar, fluxo e água universal. Então é exatamente a purificação, e a gente entrar no fluxo. E quando ela está nesse tom, que é o tom 9, o tom solar, que a Lua é o próprio 9, o 9 é o número da sabedoria. Então quando a gente trabalha essa Lua no lado mais luz dela, né, do lado que é o positivo, aquele lado que a gente está trabalhando bem, o 9 é a força da sabedoria, é 3 vezes o 3, então assim, a gente tem o triângulo, que é a ideia. O número 6, na numerogênese, é o triângulo 2 vezes, é o equilíbrio das ideias. E a estrela de 9 pontas é 3 vezes a ideia. A ideia, quando já deixa de estar no mental, ela já vai para o campo da sabedoria. Por isso que no tarô é o eremita, é aquele que, o ermitão, né? Aquele que, ao fechar os olhos do corpo, é a cegueira do corpo que vai gerar a descoberta da luz interior. Quando você deixa de se hipnotizar pelo mundo sensorial, assim, o eremita, quando ele não é sábio, o que ele está ligado a quê? A luz de fora. Eu preciso de muita luz para me orientar. Mas quando as luzes de fora se apagam, é que a gente vê quem é sábio e quem não é. Quando a luz de fora se apaga, isso é uma metáfora do quê? Quando você não tem recursos externos, quando você não tem aplauso externo, quando você não tem ninguém te dizendo, que você é maravilhoso, alimentando seu ego, quando você não tem nada a que se apoiar no mundo de fora, as luzes de fora se apagaram. Essa é a cegueira dos profetas gregos, Tiresias, que era o profeta cego, que desperta a sua sabedoria e a sua visão interior quando se torna cego, mostrando que é preciso você fechar os olhos para o mundo de fora para abrir os olhos para o mundo de dentro. E aí você revela uma sabedoria, aí você enxerga uma luz que não está, que ninguém vê. O que você está enxergando se está tudo escuro? O sábio enxerga, porque o sábio ilumina o caminho com a própria luz. É o eremita do tarô, é o número 9. E o selo 9, que é a lua solar, ela vai nos trazer exatamente essa possibilidade da gente ativar a nossa sabedoria, desde que a gente se desconecte dessa escravidão ao mundo fora. Esses vínculos, esse cordão umbilical, aquilo que é o que está te puxando para achar que sem o mundo de fora você não caminha, você não é ninguém, você não tem condição. Ou isso pode ser para relacionamentos abusivos, para relacionamentos dependentes, onde a gente fala assim, sem essa pessoa eu não posso caminhar, ou sem essa situação, ou sem esse trabalho, ou sem esse dinheiro, ou sem seja o que for, eu não tenho condição de seguir. Então, isso é uma dependência emocional que a gente, com a Lua, enquanto alimenta isso, a gente não revela essa nossa sabedoria e a capacidade da gente iluminar o próprio caminho. Então, uma reflexão muito aqui você está iluminando o seu caminho ou está pedindo que a luz de fora, entre aspas, outras pessoas, situações externas, etc., iluminem para você. E por isso que fala dessa sabedoria, desse feeling, dessa sensibilidade, e o solar como tom, é um tom que vai gerar essa questão que a gente falou da intenção, porque eu só consigo fazer isso quando eu tenho uma clara intenção do meu caminho. Se eu estou perdido, assim, seguindo a intenção alheia dos outros,
simplesmente eu não faço nada, eu fico esperando que façam por mim. E aí a lua solar vem falar, ó, se conecta com essas suas emoções reais, genuínas, se conecta com a sua sensibilidade, se conecta com as suas turbulências, seus altos e baixos. E ali você vai encontrar o seu fluxo, que é só seu, a sua purificação, e vai, de fato, construir a sua intenção. Porque muitas vezes o que a gente acha que é a nossa intenção, não é a nossa intenção, é a do outro, é a dos outros, é a do mundo, é da sociedade, é da família, é não sei do quê. Então, a intenção, você sabe que ela é sua, é quando ela te faz vibrar. É aquilo que eu tenho falado aqui para vocês. Para mim, há uma diferença entre intenção e propósito, que muitas vezes confundem. Propósito é o que dá o tom das ondas, é o primeiro, é o número 1, é o que te magnetiza para você seguir. Eu tenho um propósito. Agora, a intenção é algo que te assim, mobiliza todo. Sabe quando você junta todas as suas forças em prol de alguma coisa? Quando você vai fazer uma coisa que você está muito empolgado, a intenção ela tem a ver com entusiasmo, é Deus dentro. Você se empolga tanto com aquilo que você unificou. Naquele momento você ativou a integridade, você ficou íntegro, mente, pensamento, coração, emoção, ação, num único momento, e aí você ganhou força e combustível para seguir. Isso vai ajudar no nosso tom de amanhã, pois depois a gente fala, é o tom planetário. Mas aí, então, pensem nisso, o que vocês estão fazendo com essa intenção? É Sankalpa no yoga. Essa intenção é aquela, ela indiscutível, inquestionável, você não duvida. Fala, nossa, isso quando eu vi eu já fiz, quando eu vi eu já estou vibrando com aquilo. Isso é uma intenção clara, firme, que vem lá do seu coração, que não ficou vacilando. E para isso, para hoje, eu sugeri a ulexita, que muitos chamam inclusive no comércio, de selenita, né? Então, tudo bem, não tem problema, mas o nome real dessa pedra é a ulexita, tá, gente? Porque selenita é outra pedra, mas não tem jeito. Isso no comércio vocês só vão, hoje em dia, achar como selenita. Não tem problema, o nome é o de menos. Mas eu até gosto mais para trabalhar essa lua, eu nem escrevi lá, mas a ulexita laranja, tá? Aqui, ó, eu pus até na minha mandala. Quem tiver uma ulexita laranja, mas eu tô até com as duas aqui, ó, no meu cordão que eu uso, ó. Hoje ancorei com elas, acoplei as duas no meu campo, porque a ulexita é uma pedra que ativa e nos alinha com essa dimensão da matriz, da criação, onde a gente acessa de fato o real para nós. Então, é linha direta, eu superior, porque quando a gente já está nesse estágio da onda encantada, a gente está nesse pulsar de quarta dimensão, você já tem que estar lá abrindo os canais para o seu eu superior. Às vezes falar isso parece uma coisa subjetiva, ainda mais por um dia só. Aí a gente pode falar, nossa, Paulo, mas isso não é uma coisa tão subjetiva hoje, foi só hoje, aí já mudou. Não, cria essa intenção e lança. Mais à frente vocês vão perceber, tá? Então, não tenta interpretar tanto, racionalizar tanto. É uma questão de conversar com o universo mesmo. E a ulexita, ela ajuda isso. Toda vez que a gente quer limpar, resetar, né? Dar aquele del, quando a gente limpa um telefone que está cheio de programinha, dá aquela restartada no computador para ele funcionar melhor, se organizar, a gente usa a ulexita, e especialmente a ulexita laranja, que é a ulexita que organiza mais esse fluxo. E é uma pedra que nos conecta a esse fluxo, naturalmente. Segurar ela, quando você perceber, você já foi. Você já alinhou, porque ela ativa a energia igual a turmalina, por ser estriada, só que ela nos faz ativar o campo, que a gente chama o campo da luz. É o que antecede a matéria, é onde a gente tem que ativar a nossa intenção, senão nada feito. Se você, quando cria uma intenção, você não vai para essa dimensão causal, você não manifesta aqui depois. Lá a gente chama esculpir na luz, que é o que faz a ulexita. Então, se alinha com a sua intenção, mesmo que você não saiba qual é. Você fala assim, eu me alinho com a minha intenção mais pura, mais essencial. Que sejam removidas todas as dúvidas, todas as incertezas, todo o passado, porque essas dúvidas e incertezas vêm de um passado mal resolvido. Se abra a esse fluxo que
tudo vai se revelar para vocês, mesmo que aparentemente agora as coisas ainda não estejam tão definidas, podem ter certeza disso. Gente, então, Lua, bebam ainda muita água, muita conexão maravilhosa vem pela frente, podem ter certeza. Saudações cristalinas em Lakesh.